Olha, molde da frente, você vai medir considerando a margem da vista. Não dá para esquecer a margem da vista. Deixa eu alfinetar aqui, melhor. Com a fita métrica em pé, você vem aqui e você vai medir, ó, a parte da gola. Então, lá do ombro, e esqueça a margem de costura, porque a gente já acrescentou margem de costura. Então, esqueça a margem de costura. É só a medida crua, tá? Então, eu venho desse ponto, ó, desço 1 centímetro para baixo, na parte de dentro que eu venho medindo, até este pontinho aqui, ó, e esqueço também essa margem de costura. Então, esse aqui, ó, dá para dobrar, para ninguém se confundir, porque o nosso molde já está com margem de costura. Aqui também, ó, vou dobrar. Pronto, agora sim. Aí eu venho medindo, ó, de lá, aqui, ó, por dentro, onde eu vou costurar a gola, com a fita em pé, até aqui, ó, até esse ponto. Nesse ponto que deu quanto? Deu 11,75. Cadê a vista? Deixa eu pegar aqui a vista. Já tá aqui, ó, com o meu tecido cortado, porque você não pode esquecer, ó, que vai ter a vista aqui. E o pé de gola, ele precisa também cobrir a vista, tá? Então, pego a vista, desconsidero esse 1 centímetro de margem, que eu aqui, ó, adicionei para poder costurar na camisa, então desconsidero ele, dá até para dobrar ele aqui. E ela tem 3 centímetros, mas eu só quero mostrar para vocês. Mas eu posso, ó, vir deixando 3 centímetros para fora ali e medir aqui, tá? Mas vamos lá, ó. Agora eu posiciono ali, bem certinho. E venho medindo de lá para cá, contando tudo. 14,75, tá? Tinha dado 11,75 só esse aqui, né? Só esse aqui, ó, só a parte da frente. Aí mais 3, então 11,75, 12,75, 13,75, 14,75. Todo mundo entendeu, né? Então a frente, ela é isso aqui, mais a vista, que é 3 centímetros. Você vai anotar esta medida. E vai anotar a medida das costas. A Eliane perguntou como faz, né? Eliane? Tomás está excelente. Tomás está bem. Dando pulos de alegria. Muito obrigado por perguntar, né? Gratidão pelo carinho e pela preocupação. Ele está muito bem. Olha só, da mesma forma. Aqui tá o tecido embaixo. Eu vou deixar assim, porque eu quase cortei, né? Eu deixei eu deixei aqui ainda para terminar de cortar junto com vocês. Eu venho do centro, costas, desço 1 centímetro para baixo por conta da margem de costura e venho até ali e desconto esse 1 centímetro aqui do ombro. Então, posiciono a fita ali, vem vindo aqui até ali, 9,5. 9,5. Ok. Agora, vamos começar. Você vai desenhar uma linha reta. Deixa eu ver se depois eu já dobro, corto tudo. Acho que vou desenhar mais, ó, vou desenhar mais da metade para cá, porque depois eu já aproveito o mesmo papel e corto para lá. A gente desenha a metade da gola. Eu venho aqui. Ó, vou marcar o 14,75, indo daqui para lá. 14,75, marco um pontinho aqui, linha reta, vem até o 14,75, ó, quase 15 centímetros.
ok? Agora, daqui até aqui, 14,75. Desse outro ponto para cá, eu vou marcar o 9,5. 9,5 vai dar onde? Vai dar aqui, ó. Eu vou trazer a régua para deixar a linha bem retinha. Ó, trouxe a régua lá no início e prolongo a minha linha. Então, nesse espaço aqui, eu tenho 9,5, que é costas, e aqui eu tenho 14,75, que é frente, ok? Vamos desenhar a altura desse pé de gola. Quanto que eu quero? Que é isso aqui. Ó, o professor tá com uma camisa e temos aqui um pezinho de gola. Quantos centímetros tem? E aí? Depende. Eu posso fazer com 2, eu posso fazer com 2,5, eu posso fazer com 3, 3,5, 4, depende do design que eu quero para a camisa. Para a Rosemar, vai ficar legal 3,5. Para a Vanessa, eu fiz com 3. A Célia falou que tá sem imagem. Se tem alguém que às vezes está com a tela preta, saia da aula e volta de novo, que daí o YouTube ele carrega. Aqui a gente vai fazer, então, ó, a altura, que eu defini que vai ser 3,5 para a Rosemar. Venho aqui, posiciono a minha régua, que essa régua, assim, ela já tem, ó, toda a marcação. Então, ó, subo aqui, que aqui vai ser centro-costas. Bem o meio aqui, ó, do pescoço, nas costas. E a largura, então, de 3,5. Só que eu vou vir, ó, traçando esta linha até chegar aqui, ó, no 9,5. Até chegar aqui nesse ponto. Ó, nesse pontinho aqui, pronto. Aí não vou continuar desenhando aqui, porque ainda a gente vai desenhar esta parte. Agora, daqui, ó, desse ponto pra cá, o que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui pra cima. Subir pra cima 1,5 centímetro. Ó, venho aqui, 1,5. Tá dando pra ver? Deixa eu trazer mais perto. Como é um molde pequenininho, né? Às vezes ele fica pequeno pra desenhar. Ó, agora acho que tá dando pra ver melhor, né? Então, daqui, ó, desse ponto eu subi pra cima 1,5. 1,5. Certo? Beleza, então eu tenho este ponto e eu tenho esse aqui. Vamos ligar com uma leve curva. Desse ponto até esse 1,5 que eu subi lá pra cima. Posiciona a régua. Assim. E liga lá. Ó, trouxe uma linha lá pra cima. Essa linha reta, ela já não vai mais, ó, fazer parte. Já é esta linha aqui de cima. Eu vou conferir para ver aonde que tá o 14,75 desse ponto para cá, porque quando a gente faz linhas assim, às vezes ele pode já mudar um pouquinho a distância. Venho vindo aqui pela linha de cima, 14,75, um pouquinho a coisa mais para dentro, um pouquinho a coisa mais para cá. Aí, fiz o tracinho ali. Agora pego a minha régua, meu esquadro, e posiciono ele assim, ó, trazendo essa borda, essa parte aqui, ó, bem retinho com essa linha, para eu poder ter uma linha de esquadro aqui. Ó, posicionei ali. Agora venho aqui, ó, e prolongo quanto? A mesma largura daqui, se eu quiser manter um pé de gola padrão. Eu coloco a mesma largura. Se eu não quiser manter o mesmo padrão de largura e ir estreitando, aí eu posso deixar com menos aqui. Aqui eu deixo com 3,5, aqui eu posso deixar com menos, tá? Então, se for ficar tudo 3,5, eu venho agora desse ponto para cá e marco o 3,5. Marco 3,5 e com a linha levemente curva, venho riscando aqui. Aí aqui vai ficar a parte da frente. E daí dá pra fazer aquele redondinho, assim, ó, bem bonitinho, de gola, que é tipo isso aqui, ó. Deixa eu desenhar mais embaixo. Ó, vai ficar tipo assim. Aqui. Daí ela curvou lá pra cima, né? Aí a gente sobe e mantém a mesma, ó. Ele sobe lá pra cima e daí dá pra dar aquela arredondadinha aqui, ó. Entendido? Então aqui, ó, ela subiu. Ela tava uma linha reta, mas ela subiu aqui um pouquinho pra cima e se curvou. A minha, eu vou fazer diferente o design. Eu só vou traçar essa linha aqui, ó, continuando pra cá, reta. Assim, ó.
E aqui, eu não vou fazer esse redondinho, ela vai ficar quadradinha mesmo. É uma estética. É um desenho diferente, tá? Fica um pé de gola bem bonito. Então, aqui, ó, ficou reto. Aqui, ó, ele se curvou. Aqui ele vai ficar com 2. Ó, aqui vai ficar com 2 centímetros. E ali 3,5. E aqui onde a gente fez essa marcaçãozinha é como se fosse o ombro. Bem onde você vai encaixar no ombro. Juntando frente com costas, ok? Isso aqui é o pé de gola. Ele já tá feito. Agora, eu vou acrescentar já a margem de costura aqui nele. Já dá pra gente recortar ele. 1 centímetro em toda a volta. A camisa da Vanessa já está montada. Depois eu mostro ali pra vocês como é que fica esse pé de gola. Fica bem bonito. Agora eu faço isso aqui, ó. Eu venho no centro costas e dobro o meu papel. E eu corto ele assim, desse jeito. Assim. Só cortar agora. Aqui eu gosto de fazer um pique. Aqui embaixo também, para encontrar com o centro costas da camisa. Aqui no encaixe do ombro também. E vai faltar um pique aqui, que é o pique pra gente poder encaixar agora a gola. Então, esse aqui é o quê? É o pé de gola. Abro ele aqui, ele vai ficar assim. Já vou aproveitar e já vou medir agora a outra. Ó, venho aqui, lá do centro costas, venho medindo até aqui, ó. Esqueça a margem de costura, ó. Esqueça a margem de costura. Até aqui tem 24 para mim. Eu vou entrar aqui para dentro 1,5. Então, daqui para cá, ó, 1,5. 1,5, faço uma marcaçãozinha. E aqui eu vou fazer um piquezinho, só para saber que é o encaixe. Então, de lá até esse pique tem quanto? 22,5. Já vou anotar aqui, ó, 22,5. Que é o tamanho que eu vou fazer a gola. Depois a gente encaixa tudo, vocês vão ver que vai ficar uma gola bem bonita. Então, é uma gola diferente. Talvez vocês nunca fizeram gola assim. Ó, fiz o piquezinho. Já tá marcado ali, ok? Pronto. Uma linha reta novamente. A fita, Vanessa, será que tá aí? Obrigada. R$ 22,5.
22,5. Vou marcar daqui para lá. Para depois eu dobrar o meu papel e cortar. Então, faço um tracinho aqui, 22,5 aqui, ó. Aqui é centro-costas, então. Aqui é a parte da frente, 22,5. Ótimo. Qual que é a medida só das costas? É 9,5. Então, eu venho de lá para cá e marco 9,5, que é costas. 9,5. Pronto, eu vou fazer um tracejadinho aqui, que é parte de costas e aqui é a parte da frente. Ótimo. Agora, olha só que interessante. Essa aqui é um pouco diferente da outra. Essa daqui, a gente vai, ó, subir 2 centímetros primeiro, aqui para cima, ó, 2 centímetros. E faz, ó, um tracinho. 2 centímetros e faz um tracinho. Depois que você subiu 2 centímetros aqui, agora sim a gente vai definir o quanto que eu quero de largura. De altura aqui desta gola, que é isso aqui, ó, tá vendo? Ó, a largura daqui até aqui, quanto que eu quero? A gente definiu que a de baixo foi 3,5 lá no centro-costas, depois ela veio estreitando e afinando, certo? E agora essa aqui, quanto que eu quero? Essa daqui, para Rosemar, eu decidi fazer com 5,5. Para Vanessa eu fiz com 5. Então, para Vanessa, o pé de gola eu fiz com 3 e a gola eu fiz com 5. Para Rosemar, 3,5, pé de gola, e a gola com 5,5. Então, depois desses dois que eu subi aqui para cima, ó, eu vou prolongar a minha linha e eu vou marcar 5,5. 5,5 vem até aqui, agora sim. Ok? Beleza. Então tá. Desta linha até aqui, ó, eu vou traçar uma linha, ó, retinha até aqui, ó, onde tá esse pique das costas. Vem de lá, assim, ó, retinho, ó. Se foi 2 centímetros que eu subi pra cima, eu venho trazendo 2 até ali, ó. Pronto. Isso aqui, ó, é tipo, sai fora. Agora, deste ponto até aqui, ó, eu vou trazer uma linha em curva. Giro a régua. Posiciono lá, assim, ó, desta forma, ligando os pontos e trago aqui. Ó, como ficou uma linha mais curva até aqui. Ok? Vou medir igual a gente fez lá no pé de gola. Ele tem que estar com 22,5. Eu vou medir todo ele, 22,5. Ó, posiciono bem no centro costas, venho vindo com a fita assim, venho vindo com ela. 22,5 tá aonde? Ele já deu um pouco mais para dentro, ele tá um pouquinho mais, ó, para cá. Ó, mais para cá do que na bolinha ali. Deu para entender? Tem que fazer essas medidas, senão depois ela fica maior do que todo o contorno que tá, toda a minha modelagem. Tem que ir conferindo a modelagem. Então, tá nesse outro pontinho mais para dentro. Da mesma forma, agora eu pego a minha régua, a parte do esquadro dela aqui, posiciono assim, ó, seguindo aqui um pouco, ó, do esquadro bem aqui, alinhado com essa nova marcaçãozinha, e vou, ó, prolongar para lá, assim. Beleza? E eu vou prolongar, ó, uma linha um pouco mais longa aqui. Mais alta ali. Porque de lá, eu vou traçar uma linha reta até bater aqui. Ó, vai alinhando a régua aqui, ó, tá em esquadro. Tá bem certinho ali em cima, vem verificando se aqui, ó, também tá certo. E vou traçar uma linha retinha aqui. Ótimo. Beleza. Esse que é o padrão que eu vou fazer. Aqui tá a parte da frente e aqui tá a parte das costas. A costas ficou com 5,5, a frente ficou com 8 para Rosemar. 8 centímetros para Rosemar. Ok, eu gostei desse jeito. Dá para fazer de outra forma se você quiser, tá? Que esse aqui eu tô mostrando o jeito que eu quero fazer. Do mesmo jeito que eu fiz esse desenho, você pode ter uma gola, por exemplo, assim, ó. Aqui fica centro-costas, né? Aí vem vindo aqui reto. Depois ele se curva aqui para baixo.
E você pode, ó, ter ela mais, ó, bicuda, ou seja, se eu quisesse, eu poderia trazer uma linha aqui, ó, né? Porque tem umas camisas que elas formam um bico mais comprido. E você pode, ó, vir deixando a mesma estreitura aqui, ó, vir, baixa um pouco a curva aqui, ou você pode até, ó, expandir mais alto lá pra cima. Em vez de só vir numa linha reta aqui, por exemplo, igual eu vim, você pode subir pra cima e ainda sair pra fora. É como se a minha tivesse nesse ponto aqui, ó. E você foi, ó, e subiu um pouco mais alto pra cima e ainda saiu pra cá, criando uma ponteira na camisa. Dá pra fazer redonda. Gente, você consegue criar o que você quiser. Entenderam? Então, o design que eu quero é este aqui, um design mais elegante. Tá desenhado, tá feito. Agora, o que que eu faço? Margem de costura. Vou acrescentar 1 centímetro em toda a volta. Opa. A régua desceu aqui. Aí. Isso aqui é a cola. Ó, dobro ela bem no centro das costas. E vou cortar em volta. Pronto, posso fazer um pique aqui para encaixar uma gola na outra. E esse aqui para encaixar lá no pé da gola. Se eu quiser fazer esse aqui também, para deixar lá no pé de gola, posso. Mas se não, só aquele lá. E já está aqui, ó. Agora, como que fica, professora? Fica assim, ó. Essa parte reta fica aqui, ó, para cima, a parte reta para cima. Parte reta para cima, aquela parte é mais curva para baixo, que vai lá encaixar lá no decote da camisa, tá? E essa outra, ela vai ficar assim, a parte reta lá em cima e a parte curva aqui. Desse jeito. Quando eu encaixar esta parte nessa, ela vai dar toda aquela anatomia, toda aquela curvatura que o nosso colarinho aqui, ó, ele precisa. Tá? Ele dá toda aquela anatomia, toda aquela curvatura, mas só para vocês entenderem. Então, esse aqui fica mais comprido aqui, esse aqui fica um pouco menor, mas é por conta que a gente dá um espaçamento aqui, ó. Ó, um é mais comprido, o outro ele fica um pouco mais recuado lá para dentro, esse aqui, ó, mais lá para cima. Por quê? Porque quando a gente fechar, ó, esse botãozinho aqui, ó, ela vai ficar assim, desse jeito. Se a minha vista foi de 3 centímetros, eu recuei quanto aqui? De lá para cá, 1,5. Porque se eu recuei 1,5, ela tá bem na metade aqui, ó, da minha vista. Então, quando eu fechar esse último botão, se eu for usar assim, com ela fechadinha aqui, ó, ele vai se encontrar bem bonitinho aqui. Se eu venho com isso aqui até a ponta, ele vai encavalar, ó, um por cima do outro. Vai ficar encavalado, assim, um por cima do outro. Entenderam? E se eu recuo muito para lá, eu vou fechar o último botão aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, longe uma da outra. Vai ficar longe ali, não vai ficar bem alinhadinho, bem certinho. Entenderam? Esta etapa. O
Que aí a gente vai seguir para a parte da manga. Faz um joinha para a professora só para eu saber se vocês entenderam. Sim, 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 ótimo. Uhum. Muito bom. Muito bom. Beleza. Agora, vamos para a manga. E a manga, ela... Deixa eu ver se eu tenho a manga da Rosemara base. Deixa eu fazer a manguinha. Tá, não, acho que eu vou só... A manga eu só vou fazer um desenho, um esboço dela aqui. Eu não vou desenhar a base do zero. Quem é minha aluna, tem a base. Quem é minha aluna sabe como fazer a base da manga. Tem todo o passo a passo lá. E tá dentro do Pérolas da Costura, tá dentro do curso. Como fazer base de manga e você pode se guiar pela base lá do plus size. No caso, se você estiver fazendo plus size. Porque aqui a manga da Rosemary ela é um pouco diferente. Então, eu vou deixar esta daqui, ó, primeiro só para trazer as explicações, depois eu faço o esboço ali para vocês entenderem. Mas olha só. Ó, a manga da Rosemary. Olha como é uma anatomia um pouco diferente. Ela faz uma leve curvatura ali, depois ela vem abrindo aqui. Olha o tamanho, né, que fica aqui, a cabeça da manga. E olha o punho dela como ficou. Com um punho curvo, um punho anatômico. A Wanda falou, ó, no curso da Rosemary, quem tem o curso lá do Plus Size, onde eu faço ó, a base de corpo, tamanho Rosemary, toda a modelagem lá do vestido azul dela, tem a manga, porque eu fiz depois uma manguinha meio godê, né? Então eu fiz a base de manga lá. É só vocês assistirem, tá? Quem é minha aluna. Quem não é, daí você vai ter que fazer uma base de manga aí, que você tá acostumado a fazer, e daí só a interpretação que eu vou focar aqui na aula, né? A explicação da interpretação, que esse é o foco. A explicação da interpretação. Mas antes da interpretação, o que a gente precisa observar? Eu fiz uma modelagem onde eu acrescentei folga de vestibilidade. Né? Folga de vestibilidade. Quanto de folga a gente acrescentou nessa camisa, vocês lembram? Na camisa da Rosemary, eu acrescentei aqui uma folga de 3 centímetros, ó, 3 centímetros. Ou seja, aqui estava a linha original, e daqui para cá eu saí 3 de folga, mais 1 de costura. Então, ela tá com 3 de folga na lateral. Se eu fiz a base de corpo para Rosemary, medida certinha da Rosemary. E eu tenho uma base de manga certinha para aquela base de corpo. Eu posso usar aquela base de corpo, aquela base de manga, professora? Eu indico que não. Eu prefiro que você faça uma base do zero, nova. Porque a gente trabalhou uma folga maior. A gente rebaixou a cava do corpo também. Então, a gente modificou muito o modelo. Você pode usar a base de manga com aquelas medidas da base de corpo, né, do contorno da cava, da base de corpo, se você for fazer modelos que você não trabalhou com folga de vestibilidade. Ou, tipo, fez uma folguinha mínima de meio centímetro, 0,75, 1 centímetro ali. Agora, começou a expandir mais, se você começar a mexer muito na base de manga, ela pode dar problema. Problema principalmente aqui, ó, nessa medida aqui, ó, bem aqui, onde pega de um ponto vindo no outro ponto, como se fosse bem na metade da altura de cava, aqui. Ainda mais que é plus size, aqui a pessoa tem um volume
aí trava, aí você sente que fica aqui, tipo, fisgando, aqui tá faltando pano. Porque a estrutura da construção da base da manga, ela tá diferente, ela tá para ficar mais certa no corpo. Se eu começo a trabalhar com mais folga, eu vou ter que ter uma manga que ela também trabalha com essa folga, mas em todo o contorno dela. Não só aqui aqui, ó, não só aqui, mas aqui em cima também, na cabeça também. Entendido? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar, para você fazer a tua base de manga. Você vai pegar aqui, a tua base de corpo, a tua modelagem, já não é nem a base de corpo, a tua modelagem da camisa frente e a tua modelagem da camisa costas. E você vai medir esta cava nova, porque, olha, a gente saiu o ombro, a gente redesenhou a cava, a gente rebaixou, a gente expandiu a lateral, então tudo isso aqui mudou, tá com um design diferente. Entenderam? Já tá com outro design aqui. Aí eu venho e tiro esta nova medida. Esqueço ali, ó, o 1 do ombro, né? Ó, 1 do ombro, esqueço ali. Venho medindo aqui, ó, por dentro até chegar ali. Ah, tem mais uma coisa que eu quero já explicar para vocês antes da gente já tirar essa medida aqui. Vocês viram que para a camisa a professora não fez nenhuma pencezinha de cava, né? A gente não fez pence de cava, porque é uma peça que ela vai estar mais larga no corpo, tem folga aqui, vai ter folga na manga, a gente mexeu ali na estrutura, ela tá com uma pence boa aqui pro busto, então, a princípio não é para dar defeito. Mas quando ó, se estende um pouco mais a cava para lá, a gente pode dar uma fechadinha, só que não do jeito que a gente fazia a pence, que era criar uma pence de lá para cá, aí fecha aqui, né, ó, a gente fecha aqui, e transfere para cá, ou para algum outro lugar. Eu não quero transferir mais volume para cá. Eu não quero, do jeito que tá aqui tá bom. Eu só preciso dar fechar pouquinho coisa, esse contorno de cava. Então, como que a gente fecha? A gente tira um pouquinho aqui, ó, só na frente, não nas costas. As costas você mantém do jeito que tá. Mas na frente você dá uma recuadinha aqui, ó. Então, para a Vanessa, o que que eu fiz? Eu entrei meio centímetro aqui. Fui lá, ó, e entrei meio centímetro assim, aqui, ó, para Vanessa. Para a Rosemar, eu entrei 1,5. Então, 1,5 centímetro aqui. Eu redesenhei. Só que como que você vai fazer isso? É só tirar aqui nessa lateralzinha. No caso da Vanessa, eu só tirei, porque já estava com a curva mais fechada, mais bonitinha, eu só tirei um pedacinho aqui. No da Rosemar, eu vou fechar um pouco mais para cá. Aonde é o molde original, ó. O molde original. O molde original está linha em preto. Desse ponto, neste ponto aqui, ó. Esse aqui é a linha original do molde base, ó. Linha original. Então, deste ponto para cá, eu entrei 1,5, ó. 1,5, vai vir até aqui esse ponto. E é como se eu fizesse, ó, uma pence assim, ó. Nesse sentido. E eu venho pegando bem na linha onde tá a pence, ó. Esta pence aqui, ó, de busto. Venho trazendo bem nesta linha. E dobrando ali, ó, e eliminando este voluminho. Já vem, ó, trazendo em nada, né? Fazendo ela acabar em nada ali. Pronto. Venho aqui, colo. Isso aqui vai ser eliminado. O meu molde vai ficar daquele jeito ali, com uma anatomia um pouquinho diferente. Ó. Se aqui ele ficar meio abauladinho, ó, você pode dar só uma leve, ó, pinçadinha assim, uma leve nervurinha, já se ajeita. Ó, já se resolve ali. Ou se não, só abre um pouquinho a coisa aqui, ó, com o tique, dá tipo um piquezinho ali com a tesoura, ele já planifica e já fica certinho. Arrumar aqui. Assim, ó, já ficou tudo lisinho. Tudo certinho de novo. Mantive o volume da pence que eu queria, no caso da Rosemar, 6 centímetros, e fechei ali a parte da cava. Agora, eu só preciso redesenhar um pouquinho aqui em cima, porque ela deu uma quebrinha. Olha só como formou tipo uma quininha. Formou uma leve quininha aqui, por conta da dobrinha.
Vou só arrumar esta parte. Colar esse papel verde embaixo, daí fica bem visível para vocês o que eu vou fazer. Colei o papel aqui. Aí, ó, só para aparecer bem o fundo, né? Venho aqui e redesenho. Então, daqui para cá, ó, venho completando onde ele formou o degrau. Até chegar nesse mesmo ponto ali, ó. É só uma coisinha de nada aqui, ó, tá vendo? Você vem e completa ali. Feito isso, já consigo corrigir. Pequeno aumentinho aqui, ó, em cima, só que ele recuou, ele entrou para dentro. E como que fica aqui, professora? Não vai dar alguma interferência? Ó, deixa eu só arrumar aqui a continuação da pence, né? Você vai fechar a pence e vai analisar, ó. Vai fechar aqui para você ver, ó, bem certinho como que tá essa lateral. Ó, o desenho da lateral. Tá bonito aqui. Se ele formar alguma curva esquisita, vamos imaginar que ele pode formar esse aqui, ó. Eu vou colocar esse papel verde ali. Vamos imaginar que ele veio e ele fez esse aqui, ó. Daí desceu pra lá. Como se ele tivesse feito um lombinho aqui. Aí você vai ter que tirar esse lombinho, tá? Pega a régua lá e vem redesenhando aqui. Pra tirar esse lombinho, tá? É pouquinha coisa. Ele vai dar só uma pouquinha coisa em alguns casos. Mas no geral ele nem vai dar interferência aqui, tá? Que assim, é só se a pessoa for muito... É só se a cliente for muito redondinha. O oval mesmo, sabe? Aí ele pode acontecer isso aqui que eu falei, dele querer sair e fazer tipo uma lombinha. Porque no geral, ele sempre vai formar como se fosse um biquinho aqui, não tem problema a gente tirar aquele biquinho. Ele vai ficar mais tipo reto, mais alinhado. Tá? Então, no plus size, você pode tirar 1,5. A partir do tamanho 48. 48. A Rosemary, ele é uns 50 e... Acho que 54, 56, eu não lembro, mas ela tá por aí. Que é só um pouquinho aqui. Quem é mais pequenininho, igual a Vanessa, pode tirar meio. E dependendo, nem precisa tirar, tá? Não precisa. Porque ele já fica com a cava menor e camisa, a gente não fica apertando nada aqui. Porque ela não é para ela ficar se agarrada aqui, aquela cava, sabe? Então, se a gente for ver que ela tem, ó, um conforto aqui, ó, tá vendo? Então, é só no plus size mesmo, porque a pessoa, ela tem volume aqui, e às vezes, ó, bem aqui, ó, embaixo do braço é um pouco mais fundo, porque aqui, ó, tem uma gordura. Daí, às vezes, pode ficar meio um volume ali. Entendido? Então, tá. Agora que foi entendido, a gente já fez isso aqui. Vamos medir para saber o contorno da cava para a manga. Lá de cima, desconto a margem da costura do ombro, cava exata aqui, venho vindo. Chego aqui também, esqueço o 1 centímetro aqui, ó, da costura da lateral. Venho até aqui a parte de dentro, ó. Esqueço 1 centímetro aqui da costura. Então, até aqui, este ponto, quanto que eu tenho? 29,5. 29,5, eu já anotei lá. 29,5 frente. 29,5 frente. Posso deixar esta aqui de lado. E vou fazer a mesma coisa na base das costas. Na base não, na modelagem já, né? Na interpretação feita. Costas tá aqui.
1 centímetro aqui, ó, dobro, né? E aqui na lateral também, ó, desconsidera esse 1 centímetro da margem de costura. É só a cava mesmo. Lá de cima e pela linha de dentro, não pela de fora. Ó, pela de dentro aqui, onde vai ser costurada a manga mesmo. Fita em pé. Vem medindo. Até ali. 28 centímetros. Eu já sei que a frente, então, 29,5, costas 28. Daí, para você fazer a tua base de manga, agora você vai usar essas medidas. Daí, segue a aula, quem é minha aluna, vai lá e segue a aula da base de manga e faz toda a base através das medidas que você tirou da tua camisa, já da modelagem da tua camisa. Entendeu? Daí sim, daí você faz uma nova base de manga. Fez a base de manga nova, a gente vai partir para a interpretação da manga da camisa, que é como? Agora eu vou fazer os esboços aqui para mostrar para vocês. Ela é assim, ó, né? Você vai ter lá a tua base de manga. Beleza. Frente, que é um pouco mais cavado, costas, que a curva é mais fechada, certo? Tá lá a tua base de manga. Peraí, tá meio torto. Aqui, ó. Linha do centro. Linha da metade da base aqui. Ótimo. Quando a gente faz a nossa base, e você já vai fazer a base com essas medidas da camisa, quando você for medir aqui, ó, você for medir a altura onde fica o bíceps, você vai ver que ele já vai estar com folga. Então, aqui em cima, eu só vou traçar essa linha, ó, ligando aqui um no outro. Você vai descer 4 centímetros aqui para baixo e vai, ó, fazer aquela medição para ver como que tá esta largura. Então, você vem aqui e vai medir deste ponto até este ponto. Vamos imaginar que o braço da cliente é o da Vanessa ali, do Vanessa acho que é 29. 29. O da Vanessa, medida certinha, que foi lá e tirou com a fita que a medida certinha é 29. Né? Foi lá, na hora de tirar a medida, tirou aqui, 29. Assim, ó, a medida desse jeito aqui, ó, 29, ó, certinha. Você foi lá e fez uma base de manga nova, com base já na folga e naquele contorno de cava da modelagem da camisa. Você vai medir aqui, ele vai estar já com 35. Tô trazendo exemplo. Opa, nossa, é 29 a medida da Vanessa, já está com 35 já. Ele já vai trazer a folga da tua camisa, entendeu? Você não vai precisar acrescentar folga aqui. Ah, eu vou ter que sair 3 centímetros para cá, vou ter que sair não sei quanto para lá, isso e aquilo. Não, ele já vai vir uma base com a folga, tanto aqui como também aqui em cima, em todo o contorno, para não correr risco de dar defeito nesta linha principalmente. Porque se você estivesse trabalhando só com a base da manga, com base nas medidas do contorno da cava da base de corpo, ela iria estar, ó, mais magra, mais fina. Peraí, aqui vai estar mais fina, mas aqui o punho vai estar um pouquinho maior. Igual. Ó, iria estar mais magra ali. O punho, eu sempre faço o punho da camisa não com o punho justo e não com o punho muito largo. Eu faço com aquele punho meio termo, ó. Quando eu tiro medida do punho, a gente tira o punho justo, que dependendo da roupa ali, do que a gente for fazer, a gente pode fazer um punho assim um pouco mais justinho, né? E eu tiro esse punho aqui, ó, em cima, pegando os dedos, ó,
Que daí é aquele punho que você consegue, ó, vestir uma peça, ó, dá uma mexidinha, assim, uma dançadinha com a mão, né? E ele passa, ó, sem você precisar, por exemplo, colocar uma abertura no teu punho. Então, ele passa, só que, ó, ele fica um pouquinho mais larguinho aqui no meu braço. O justo tem que ter algum botão, alguma coisa, porque ele é justo, senão, ó, não vai sair daqui. Aí eu uso o meio termo. Por exemplo, se o justo aqui, no meu caso, ó, o meu é 16, o justo. O meu punho maior, ele tá com 19. Então, punho justo 16, o maior 19. Eu usaria o meio termo, que seria aqui 17,5, entendeu? Tipo a metade, 17,5. Então, a base lá, né, com base nas medidas da base de corpo, vai estar, por exemplo, o punho um pouco menor aqui, né, que é o punho justo, e essa aqui já vai estar um pouco mais para fora, que já é com base na medida desse punho meio termo, não o largão, mas um pouco meio termo, tá? Senão também fica um punho de camisa muito largo, fica feio, e como a camisa vai ter abertura, ajuda na hora de vestir, só que também não precisa deixar muito largo, senão não fica bonito. E também nem justo demais. Também, dependendo do modelo, do design da camisa, não fica muito bonito, se for muito justo, sabe? Fica estranho. Parece que ela trava ali, não dá muito conforto pro movimento. A cabeça, ela seria um pouco menor. Até aqui, ó, a altura também seria um pouco menor. Ó, tudo seria, tipo, um pouco menor. E aí, se a gente for só, por exemplo, pegar esta base que eu risquei em vermelho, que seria a base da manga, com base nas medidas da base de corpo. E eu fosse só acrescentar. Ah, lá no corpo eu saí 3 aqui, professora. E aqui 3, eu vou só acrescentar aqui. O que a gente faria? A gente só iria vir daqui para cá 3, daqui para cá 3 e redesenharia. Aqui eu poderia ter uma medida boa para abraçar meu braço, mas só que aqui, ó, eu ia manter essa cabeça, né? É muito difícil a pessoa mexer no contorno da cabeça, porque eu não ensino a fazer isso. Aí você vem lá, você só ia arrumar assim, ó, ia traçar essa linha aqui, ia vir ali, ó, ia ficar assim. E daí por isso que dá defeito, porque daí aqui, ó, você manteve o que era original, e aqui, ó, tá precisando de um pouco mais de pano na camisa. Ainda mais quando é plus size. Daí trava, tá? E para saber o quanto certo que você vai trabalhar aqui, ai, mas e agora? Não, eu vou aumentar, né? Eu vou aumentar um pouquinho, vou sair aqui. Quanto que você sai? Às vezes você não sabe, você fica com dúvida se você sai meio, se você sai um, se você sai 1,5, quanto que você sai. Então, para evitar qualquer problema que possa dar na manga, se você fizer dessa forma, ela já vai dar a medida certa aqui, né? Todo o conforto certo no contorno inteiro da cabeça, e aqui já também, ó, em toda a manga. Você não precisa se preocupar com mais nada. A única coisa que você vai se preocupar agora é só em fazer a interpretação do que é a manga da camisa, que é o quê? A manga da camisa a gente tem que descontar o tamanho do punho. Esse punho vai ser de quanto, professora? Bom, o punho aqui para Rosemar, para um tamanho padrão que eu acho bonito, elegante, é 5,5. Para Vanessa eu também adicionei a mesma coisa, 5,5. Então, daqui, ó, desta linha para cima, 5,5. Eu fui lá e vim aqui, ó, e marquei, ó, 5,5. Opa. Pronto, esse aqui é punho. Desenhei meu punho aqui, ó. Então, eu sei que é daqui até aqui o meu punho. Beleza, esse aqui depois dá para cortar fora. Agora eu vou trabalhar desta linha para cima. Porque a camisa, ela tem... Agora você pode trazer a camisa, Vanessa, que fica melhor. A camisa, eu vou trabalhar com as preguinhas nela. Então, eu preciso criar o volume das pregas. Ó, tá aqui a camisa. Olha, gente, que coisa mais bonita essa camisa. Tá aqui a camisa da Vanessa. E a da Rosemar vai ser igualzinha a essa daqui. Ó, igualzinho. E o punho. Acho que esse fica melhor. Ó, o punho é o seguinte.
Eu fiz ele, então, com, ó, 5,5 aqui, esta altura. E ele vai estar lá com essa medida mais certinha. No caso da Vanessa, ó, ficou um punho reto. Reto, retinho, retinho. E ficou bom. Na maior parte das pessoas vai ser um punho reto. Você vai lá e ele vai ficar assim, ó, retinho. Pegando esta medida daqui até aqui e só, ó, deixando mais reto aqui embaixo, ó, como se viesse mais reto aqui embaixo. E pronto, ele vai ficar um pouquinho coisa mais larguinha aqui, mas tá tudo certo e fica bonito. Só que quando a pessoa é plus size, o que acontece? Aqui, ó, é muito grande, aqui no antebraço também, e aqui ela afina demais, fica muito fino. Para não ficar aquele punho muito largão, eu quis manter essa anatomia da inclinação, ó, tá vendo dessa inclinação aqui, ó, essa inclinação? Para a Rosemar eu quis manter, e aí para eu conseguir manter, o punho da Rosemar, ele ficou anatômico. Mas depois que a gente terminar toda a explicação da camisa, eu explico o que eu fiz no punho. Mas olha como ele ficou mais curvo, porque daí quando eu fechar aqui, ó, ele vai trazer esta anatomia de mais largo em cima e mais estreito embaixo. Vai ficar bem bonito. Então, tem diferença. É a mesma camisa, só que são pessoas diferentes e para eu conseguir trazer o melhor, né, para cada uma das clientes, no caso, a modelagem eu vou mudando de acordo com aquilo que eu vou percebendo no corpo da cliente. Tá, mas o padrão é ele retinho, né? No caso da Rosemar eu fiz assim, mas depois eu mostro. Na hora que a gente for só cortar ele aqui. Agora aqui em cima, então, tem as preguinhas, olha só. A gente tem aqui esta parte. Tá dando um flash de luz, deixa eu ver. Será que tá dando pra ver, Vanessa? Deixa eu ficar aqui. Afastar essa luz. Ó, vamos ver se agora dá pra ver, que o branco ele dá um brilho. Ah, agora vai dar pra ver. Então, aqui a gente vai ter a nossa carcela. Ó, a carcela, aqui, ó. Eu fiz ela quadradinha, vem vindo, tem o pontinho aqui. Ela vem costurado aqui no punho, né, ó. E daí, aqui do lado da carcela, pra cá, eu dei um espaçamento de 1,5 e fiz uma prega. Aqui tem uma prega, onde eu coloquei meu dedo. Aí, eu dei mais um espaçamento de 1,5 e fiz outra prega. Então, tem duas preguinhas aqui, ó, bem do lado da carcela. Carcela. Aqui. E duas pregas do lado. Daí, aqui fica, ó, a casinha do botão. E aqui, o botão e um viés para fazer o acabamento ali. Certo? Beleza. Então, tá. Ó, daí, fecha o botãozinho e fica assim. E aqui ficam as preguinhas, né? Pra gente poder criar estas pregas, nós vamos precisar acrescentar volume. Quanto que eu quero de profundidade para cada prega? Eu já começo dessa forma. Né? Para ficar uma prega bonita, não ficar muito miudinha, eu decidi colocar com 3 centímetros o total dela, que é 1,5 a profundidade. Então, deste lado aqui, ó, eu vou aumentar 3, e deste lado para cá eu vou aumentar 3, para criar este equilíbrio e deixar mais largo ali, maior. Assim. Então, eu saio, ó, 3 para fora ali, e vou ligando lá em cima. Esse aqui é aumento, eu ganhei este aumento aqui, ó, na minha camisa, mas só em cima, não no punho. Aqui, mesma coisa. Ligo lá em cima, venho. 3 aqui. E, ó. Aumento. 3 centímetros, ó. Tudo isso aqui, ó, foi aumento que eu ganhei pra criar as minhas pregas. Agora, eu vou vir deste ponto aqui até aqui no meio e vou medir quanto que tem. Então, dali até aqui,
nesse meu esboço tem 18 centímetros. A metade de 18 é quanto? É 9. Eu marco 9, então, ó, você vai marcar bem a metade aqui. Onde você marcou a metade, você vai subir de 10 a 12 centímetros uma linha. Você vê conforme o comprimento do braço da tua cliente, o que fica mais equilibrado. De 10 a 12. Aqui no caso da Rosemar, deixa eu só conferir. Foi 12. Uhum, é. Da Rosemar foi 12 que eu subi. Beleza. De 10 a 12. É um tamanho bom. A gente vai fazer aquela abertura aqui. De 10 a 12. Isso aqui vai ser bem, tipo, o meio da carcela. Vai ser o meio da carcela. Para desenhar a carcela, o que eu preciso? Eu vou definir a largura. Eu quero uma carcela com 2 centímetros, com 2,5, com 3, quanto que eu quero. Muito larga não fica muito bonita. É bom que ela fique um pouco estreita, mas também não estreita demais. Senão você fica com um pouco de dificuldade ali para você poder costurar, né, fazer os acabamentos, não fica tão bonito. Então, esta carcela aqui, ó, ela está com 2,5. Ó, esta carcela aqui, ó, tá com 2,5. Fica uma largura bonita e boa, tá? 2,5. Beleza. 2,5. Isso aqui é o meio da carcela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar metade do 2,5 para lá e metade do 2,5 para cá. 2,5 divididos por 2 é quanto? É 1,25. Então, 1,25 desse lado, 1,25 desse lado aqui. Eu gosto de fazer as coisas bem equilibrado, tá, gente? Senão você poderia só ir desenhando alguma coisa aqui, mas eu gosto de fazer tudo bem equilibradinho, ó. Então, eu venho aqui, ó, 1,25 deste lado. E 1,25 do outro lado aqui. Pronto. Que vai fechar. Então, agora, ó. Se eu posicionar a régua assim, 2,5. Pronto. Esse é o desenho da carcela e aqui é a linha do meio da carcela. Que tipo que eu vou fazer essa carcela? Porque eu posso fazer carcela com biquinho, né? Então, aquelas carcelas que ela é assim, e ela faz ó, aquela casinha aqui em cima, posso fazer ela mais arredondada. Que jeito que eu quero fazer esse desenho? Porque eu desenho isso aqui já. Essa camisa minha, essa aqui, ó, não tem carcela, é só viés. Ó, essa aqui, ó, só viés, né? Mas, enfim, existem vários formatinhos ali, modelos. A minha, eu quis manter um padrãozinho um pouco mais elegante e, por conta do tecido, tudo isso